E antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu vou ler do verso 11 até o verso 26. Amém. Quantos já encontraram o texto, digam amém. Mateus 27, a partir do versículo 11, eu vou ler, estou usando a nova versão internacional das Escrituras, diz assim: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Sabia, em outras palavras, que ele era inocente. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar? Pai querido, fala conosco através desta tua palavra, que ela venha trazer um renovo, que ela venha trazer um fortalecimento da nossa fé, que ela venha trazer uma disposição maior de te servir, um compromisso maior contigo, e que pelos resultados, os frutos desta tua palavra nas nossas vidas, na nossa caminhada de vida, que o teu nome maravilhoso seja exaltado. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, mesmo sabendo, estando em casa e conhecendo um pouquinho a maioria dos irmãos aqui presentes e aquilo que vocês têm ouvido e aprendido na escola bíblica, na academia missionária, aqui nos cultos, nas pregações, no ensino, me permita fazer um pequeno discorrer um pouquinho sobre a primeira celebração da Páscoa realizada pelo povo de Deus. Essa Páscoa que o judeu, povo de Deus, ele celebrava, marcava o chamado Ano Novo Judaico. Esta festa anual, ela lembrava o evento histórico que culminou com a libertação e o começo de um novo tempo para todos os israelitas que durante 400 anos gemeram
sob o jugo do Egito, do faraó, no seu período de escravidão naquela terra. Então, lá em Êxodo, não precisa abrir o texto, lá em Êxodo capítulo 12, nós temos a descrição desta, eu digo, tremenda, fabulosa história que aconteceu no Egito, quando o povo, escravizado por Faraó, construía aqueles grandes edifícios, aquelas grandes palácios, né, dos reis do Egito, as pirâmides e outras coisas que todos nós sabemos. Então, depois de uma série de rejeições por parte de Faraó, Deus então determinou um julgamento daquele povo, eu diria assim, naquele contexto definitivo. Antes, porém, ele instruiu cada família hebreia a escolher um cordeiro que deveria permanecer 4 dias dentro de casa. No 4º dia, o animal deveria ser morto, o seu sangue colocado nas ombreiras e na verga da porta de cada casa israelita. No dia em que isto aconteceu, diz lá o texto que eu citei, o anjo da morte varreu a terra do Egito. Toda casa que não tinha o sangue do cordeiro na porta sofreu a perda do filho primogênito, de gente e de animal. Todo primogênito, ele foi morto por esse anjo da morte, e as casas marcadas pelo sangue do cordeiro pascal, no entanto, estavam protegidas. Foi assim que Faraó, então, permitiu a saída do povo. Foi depois desse evento traumático, né, de dor, uma nação inteira sofrendo, então aquele povo autorizou, o Faraó permitiu a saída do povo de Deus. Deus, então, ordenou que eles comemorassem todos os anos este evento. Cada geração aprendeu que a liberdade só seria possível por meio do derramamento do sangue do Cordeiro. A festa da Páscoa se concentrava, eu diria assim, em 3 elementos, que era o cordeiro assado, que era as ervas amargas e os pães ázimos. Anos depois, ao celebrar a Páscoa, Jesus estava prestes a cumprir o significado mais profundo dessa celebração do Velho Testamento, do Antigo Testamento. A Páscoa não somente foi um memorial do êxodo, da saída do povo, da libertação do povo, mas ela também apontava para a cruz. Em Mateus capítulo 26, versículo 2, ele afirmou: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, tanto a Páscoa do Êxodo como a Páscoa em que Jesus participou estão assim repletas de personagens, de figuras que direta ou indiretamente se viram envolvidos com aquela Páscoa, com aquela celebração. Então é importante também, para dizer o que eu quero lhes dizer nesta manhã, ressaltar que Jesus celebrou 3 Páscoas com os seus discípulos durante o seu ministério, que segundo a maioria dos intérpretes da palavra de Deus, durou quanto tempo? 3 anos. Então, durante os 3 anos, obviamente, então, Jesus 3 vezes, todo ano chegava a data da Páscoa, do Êxodo, então Jesus celebrou 3 Páscoas com os seus discípulos. Mas esta última que nós lemos aí, né, que antecede a nossa leitura, para ser mais exato,
ela teve um significado completamente novo. Nela, Jesus iria estabelecer uma nova aliança, chamada de aliança de sangue. Mas, dentre os muitos personagens que fizeram parte do cenário do Calvário, um foi decisivo para a morte de Jesus. Esse personagem era o então governador romano da Judéia. E é sobre esse personagem que eu quero compartilhar com você nesta manhã, fazer com você uma reflexão bíblica. Um detalhe também sobre a última semana de vida do Senhor Jesus foi sobre os seus julgamentos. Jesus se submeteu a 6 julgamentos. Primeiro foi diante de Anás, o segundo foi depois diante de Caifás, terceiro depois foi levado perante o Sinédrio, chamado Conselho dos Anciãos, composto por 70 homens que representavam a autoridade máxima sobre os judeus. O quarto ocorreu diante do governador Pilatos. O quinto aconteceu perante o terrível Herodes Antipas. E o sexto, e finalmente este último, Jesus voltou a ser julgado por Pilatos. Aí sim foi a nossa leitura, foi este último julgamento praticado por Pilatos. Quero fazer um breve resumo sobre Pilatos. Pilatos não foi um homem comum. O valor de olharmos um pouquinho a vida desse homem é para constatar que o que ocorreu com ele pode também ocorrer com cada um de nós, que assentamos à mesa do Senhor, que celebramos a ceia ao lado do Senhor, que frequentamos a sua igreja, que frequentamos a igreja do Senhor, e que protestamos fidelidade a este Senhor em toda e qualquer situação. Então, voltando para Pilatos, Pilatos era um gentio antissemita. Ele era romano até a alma. Foi um governador cruel. Nunca se importou com os judeus. A sua preocupação era consigo mesmo. Assim como os imperadores de sua época, o Pilatos, ele sentia prazer em ver o espetáculo da tortura, o espetáculo da morte. Era um homem experiente, apesar de na época contar com apenas 30 e poucos anos. Ele já era um governador que tinha uma bagagem, tinha um currículo na política. Segundo os historiadores, ele era um homem inflexível e um homem imprudentemente duro. Em razão deste comportamento do Pilatos, ele estava sob constante vigilância do imperador. O imperador exercia um olhar mais atento às atitudes daquele governador, especificamente o Pilatos. Então, por esta razão, ele se mostrou, Pilatos, vacilante um pouco durante o julgamento de Jesus. Para provocar, por exemplo, a ira do povo judeu, ele mandou trazer as imagens do imperador para Jerusalém. Ele colocou muitas imagens do César, do imperador. Era uma forma dele mostrar quem era o senhor do império e, ao mesmo tempo, de, amenizar um pouco os ânimos daqueles que estavam vigiando, os de Roma, né? Ele botou aquilo assim, tá vendo? Não, até que a gente pode relaxar um pouquinho, porque ele está dando a glória, a honra para o imperador, não é?
Então, ele tinha essas atitudes, ele queria fazer a coisa meio que política, fazia aquele jogo político. Então, uma vez preso, Jesus foi levado, conforme eu já disse aqui, de um lado para outro, tendo que enfrentar 6 julgamentos, até que finalmente compareceu à presença do governador Pilatos para validar a sua prisão e, consequentemente, a sua condenação à morte. Pilatos, então, nesse momento, se tornou um dos personagens mais importantes na condenação de Jesus. Estava em suas mãos dar liberdade ou condenar o Filho de Deus, o Nazareno, né, na cabeça dele, o Nazareno. Fazer prevalecer a sua convicção de que aquele homem era inocente, ou se deixar levar pela opinião pública. Por isso, o governador, ele se esforça, o Pilatos, para livrar Jesus da morte. Ele apelou para os governadores judeus, né? Foi lá para o Sinédrio quis condená-lo. Depois ele mandou ele até Herodes. Ele chegou, o Pilatos, a buscar compaixão até mesmo na multidão que acompanhava o Nazareno. Como ninguém arredava o pé da decisão de ver aquele jovem galileu condenado, Pilatos precisava de uma saída urgente para se livrar daquele caso. Então, a última tentativa foi mandar açoitar aquele homem indefeso, na ânsia de atender, eu diria assim, aquela fome, aquela sede de sangue que dominava tanto os religiosos quanto dominava aquela multidão. O pessoal queria ver o sangue e queria ver o sangue de Jesus. Mas a insatisfação do povo aumentava cada vez mais. Ele só resolveu crucificar Jesus depois de uma pressão, porque os judeus ameaçaram, de certa maneira, delatá-lo ao César. Olha, você tem que andar aqui, você tem que atender, senão nós vamos fazer uma queixa de você contra você ao imperador. Então, mas antes de entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos praticou algo que ainda hoje repercute em muitas das nossas decisões. O que Pilatos fez? Pilatos lavou as suas mãos. Diz aí o versículo que nós lemos: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: não é problema meu mais. Eu estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Então, chegando até aqui, eu queria tirar algumas aplicações práticas para nós dessa atitude do Pilatos. Primeiro, fato incontestável que Pilatos tinha toda a autoridade para livrar Jesus da cruz. Mas ele não suportou a pressão dos poderosos. Ele ficou com medo de perder a sua posição de governador. Como eu já disse, ele não estava nem aí para os judeus, ele só pensava na sua vida, na sua carreira, na sua ambição pessoal de vida. Então, naquele momento, não importava para ele mais se Jesus era ou se Jesus não era culpado. O mais importante era preservar a sua posição, conquistada a duras penas. Então ele lavou as mãos. E eu cheguei nesse ponto e eu comecei a pensar de
como é fácil abrir mão das responsabilidades que acompanham a nossa fé. Como que é fácil abrir mão das responsabilidades que acompanham a nossa entrega, a dedicação, a entrega das nossas vidas a Jesus. As pressões, se a gente for olhar bem, as pressões de Pilatos não foram tão grandes assim. Ele era governador, ele tinha autoridade, ele não tinha lá 100 soldados só. Ele tinha condições de, como diz, né, chamar a guarda, pedir para Dilma mandar a guarda federal, ele podia, o contingente que ele tinha lá, ele podia mandar todo mundo calar a boca, voltar para casa e fazer o que ele achava que era melhor fazer. É que a pressão maior não foi essa, assim, circunstancial, que eu não posso. Não, ele podia. Afinal, ele era governador. Ele poderia ter mantido a sua autoridade e dispersado aquela multidão. Pegava spray de pimenta aqui com o pessoal e pronto. Jogava umas bombas de efeito moral. Não é verdade? E nós, irmãos, e eu, e você? Será que as pressões que nós sofremos têm nos aproximado das bacias que o mundo coloca na nossa frente? Eu tenho certeza que N vezes na sua vida, N momentos da sua vida, quando a sua fé, quando as circunstâncias, quando os problemas, você estava sendo confrontado, o mundo sempre vem colocar uma bacia, sempre vem nos convencer que é melhor a gente não se envolver, que é melhor a gente lavar a mão, que é melhor a gente deixar para lá, que é melhor a gente deixar para outro, que é melhor a gente lançar aquela responsabilidade sobre outros. Será que as bacias, será que elas são maiores do que a nossa chamada? A nossa confissão de fé, a nossa esperança? As pressões, eu digo, né? Será que as pressões que o mundo exerce, será que elas são maiores que a nossa chamada? Uma equipe de psicólogos descobriu que o simples ato de lavar as mãos após uma decisão faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis com as escolhas que fizeram, apagando todas as dúvidas sobre os seus atos, psicologicamente falando. Isso pode ser verdade no contexto humano, mas quando falamos do mundo espiritual, queridos, ouça, o ato de lavar as mãos tem significados diferentes, distintos desse. Não diluímos as dúvidas quando nós lavamos as mãos, mas nós amplificamos a culpa. Quando a gente lava as mãos em algumas situações, você não está tendo um alívio, você não está, se eu tinha alguma dúvida, se eu devia ter feito ou não devia ter feito, agora eu já lavei as mãos, agora estou tendo paz. Não, espiritualmente não acontece assim. Quando a gente lava as mãos, a gente amplifica a nossa culpa de não ter feito aquilo que sabíamos deveríamos ter feito. Quando nós cedemos às pressões. Segunda lição que eu tiro é que Pilatos falhou quando fechou os seus ouvidos ao conselho da sua mulher Prócula. Num dos intervalos do interrogatório, nós lemos o texto, sua esposa mandou uma mensagem de texto para ele, mandou um torpedo, devia ter 1,80 m o torpedo, um servo lá. Mandou-lhe uma mensagem contando-lhe o sonho que tivera. Pediu que ele não se envolvesse com aquele homem inocente. É os termos do texto. O evangelista Mateus, nós lemos aqui o seu texto aí,
ele faz essa narrativa: não se envolva com este inocente, versículo 19, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. É interessante, é que Pilatos não havia se encontrado com a sua esposa durante o julgamento. Ele não foi almoçar em casa, não. E quando ele ouviu a mensagem, não lhe deu a atenção devida. Presta atenção, querido irmão. Uma das dificuldades que enfrentamos hoje na igreja é a de não prestar atenção aos conselhos, às orientações que ouvimos através das pregações, através das mensagens, dos estudos e também do conselho pastoral. Muitas situações da nossa vida, eu já contei para você uma certa banalidade, né, da minha vida conjugal. Desculpe. Quando nós saímos juntos, eu e a Kátia pede a minha opinião sobre uma coisa que ela vai comprar. Eu já contei isso para você. O que você acha? Esse sapato ou aquele sapato? Primeiro eu procuro a etiqueta do preço, né? Se eu conseguir vê-la antes. Bom, aquele, eu gostei mais daquele. Nossa, aquele é horrível. Mal eu decidi. Aí eu dizia para ela assim: mas então por que você pediu a minha opinião? Então ela cunhou essa frase, né? Eu pedi a sua opinião para saber exatamente o que eu devo fazer, o contrário do que você sugere, né? Às vezes a gente tem isso, a gente muitas das vezes recebe, ouve. Quantas vezes, muitos, não estou acusando nenhum de vocês, obviamente, mas muitas das pessoas que estão na igreja hoje, que frequentam a igreja hoje, elas vão na igreja para ouvir aquilo que ela quer ouvir. Aí, dependendo do começo daquela mensagem, o caminho, você é crente há muito tempo, você já sabe para onde o seu pastor vai caminhar, você já sabe o que ele vai falar, você já sabe daquela pregação, você já ouviu aquele ensino, então você se desliga como se aquela palavra não fosse para você, porque hoje você não está precisando nada daquilo. Eu não estou precisando de perdoar ninguém, eu estou precisando que mate essas pessoas, que elas morram. Então, a gente não ouve. E muitas das vezes, a gente não está passando, muitas coisas que você ouve na igreja, é uma mensagem preventiva, é algo que você vai passar daqui a 3 meses. Deus já se antecipou, Deus já falou para você, mas você não prestou atenção naquele conselho. Naquela palavra, não do pastor, mas a do Senhor. Não a do homem, mas a de Deus. As pessoas, muitas das vezes, não estão dispostas a mudar o rumo, a mudar os projetos, os desejos que estão, eu diria, agarrados, grudados no coração daquela pessoa, mesmo sabendo dos riscos, elas preferem continuar seguindo os seus passos, seguindo os seus projetos. Que pastor, que homem, mas não estou falando disso, estou falando de Deus, estou falando da palavra de Deus. Você não é crente? Você não busca a vontade de Deus para você? Você não busca acertar? Veja como que é perigoso, no contexto espiritual, lavar as mãos. Mas, ao escolhermos a bacia, nós fechamos todas as possibilidades. Está me ouvindo? De vivermos uma vida calma, de vivermos uma vida sem culpas, sem remorsos, sem acusações. Poderia ir para outros personagens bíblicos, que também tem a ver com esse processo aqui da morte de Jesus. Da terceira coisa que quero dizer, e acho que última, Pilatos, de uma certa maneira, ver se eu consigo traduzir isso melhor, ele desequilibrou a balança da sua vida.
Então, ouça, havia a tradição que nós lemos de que nas grandes festas, como a celebração da Páscoa, o governador poderia livrar 2 ou mais pessoas condenadas por crimes, assaltos, roubos, ladrões e bandidos. Pilatos, então, resolveu apresentar um dos prisioneiros mais perigosos da cidade, Barrabás. Eu, cá comigo, penso que ele fez isso para, na cabeça dele, aumentar as chances de Jesus. Estava na mão dele o poder de, esquece tudo isso, não vai estar liberado. Mas ele teve essa ideia, ele pegou o Barrabás, que era assim, como diz o outro, uma praga. Então, ele havia matado 5 pessoas numa rebelião, muitas casas tinham sido assaltadas pelo seu bando. Pilatos estava certo de que todos escolheriam Barrabás e libertariam Jesus. Mas a reação da multidão foi muito diferente. Todos começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Mais uma vez, então, Pilatos tomou o caminho errado, ou insistiu no caminho errado. Ele lavou as mãos e ele calou a sua consciência, o seu entendimento. Você sabe que a Bíblia nos exorta a adorar a Deus, a oferecer a Deus um culto racional, não é? Há uma consciência. Estava falando outro dia, foi no programa de rádio disso, né? Falamos num dos programas de rádio sobre ou foi aqui numa pregação, não me lembro, sobre esse entendimento da existência de Deus, que vem dentro do homem, né? O homem vem com esse sentido de Deus, que existe um Deus, Criador, Senhor, essa consciência, essa razão que nos faz, nos diferencia, né? Então, ele lavou as mãos no sentido de calar ou tentar calar a sua consciência. Com isso, ele optou pelo lado das facilidades, do comodismo, da segurança pessoal e fazendo assim, ele desequilibrou a sua vida, os pratos da sua vida. E ele nunca mais foi o mesmo homem, nunca mais foi o mesmo Pilatos. A partir desse momento, Pilatos não viveu mais em paz. Diz a história que a sua esposa o abandonou, que ele entrou, isso diz a história, né, numa profunda depressão, sem motivação, doente e combalido. Ele já não mais se interessava pelo cargo de governador. No reinado de Gaio, no ano 37 depois de Cristo, ele foi substituído, ele perdeu a sua posição de governador da Judéia, e ele acabou encostado num canto escuro pelo imperador, que nunca mais o recebeu em sua presença. Pilatos perdeu tudo. Ele optou, ele pensou só nele, na sua carreira, e o que ele conseguiu foi perder tudo. E a história afirma que ele, Pilatos, acabou se suicidando. Então, lavar as mãos. A escolha de lavar as mãos. Um ato, eu diria, aparentemente simples, mas que dependendo, querido, ouça, do contexto, pode mudar radicalmente o sentido da vida. Estamos hoje comemorando mais uma Páscoa. E nós temos uma oportunidade singular de mudar os objetos que podem transformar radicalmente a nossa estrutura espiritual. O que eu estou dizendo à igreja nessa manhã é que é tempo de trocar a bacia de águas de Pilatos pelo avental do Senhor Jesus. Enquanto o primeiro, a bacia,
aponta para a falta de compromisso, para a falta de enfrentamento das dificuldades, de decisão de escolher o melhor lado. O segundo, o avental, né? Jesus, antes de ir para a cruz, ele cingiu-se de um avental, ele lavou os pés dos seus discípulos, que é um ato de um simbolismo. Mas o senhor acha que hoje é legal a gente lavar os pés, como o cardeal católico faz, como igrejas fazem? Não acho que não tem nada errado com esse simbolismo. Mas é importante que a gente entenda o simbolismo. Nós não podemos ficar só no simbolismo. Aqui não pode ser só, já lavei o seu pé, vamos ter uma reunião aqui. Eu não sei se você já participou de uma reunião em que se lavou os pés. Eu já participei de mais de uma. É uma coisa tremendamente emocionante. Quando um outro irmão naquele lugar lavou os meus pés, eu me emocionei profundamente. E quando eu tive a oportunidade de lavar os pés de uma outra pessoa, eu também me emocionei. Mas o ato de Jesus é um ato simbólico também, e o peso do que representa aquilo é muito maior do que o ato em si. Então, sinaliza um tempo de serviço. Lavar os pés sinaliza um tempo de envolvimento, de obediência. Acima de tudo, lavar os pés é ir à noite evangelizar, lavar os pés é madrugada com carinho, lavar os pés é evangelismo, lavar os pés é dar aulas, lavar os pés fala de uma dedicação, de um compromisso. A bacia de água nos isenta das responsabilidades, gera em nós um sentimento de descompromisso com as realidades da vida, apaga o temor de entristecermos a Deus. Acha um crente fraco, um crente levado por todo o vento de doutrina, de ideia, de emoção, de novidade, de o que você quiser. É alguém que perdeu aquele temor de entristecer a Deus. Às vezes a gente fica mais preocupado em nos agradar, em nos realizar, ou de agradar as outras pessoas. Podemos fazer muitas coisas que dizemos que é para Deus, pretensamente para Deus, mas para agradar o outro. Já contei para você de alguém que participou da igreja, frequentou a igreja que eu pastoreava, que ele dava oferta para a mulher, dava oferta na igreja. A oferta ia para a conta da igreja, mas o coração dele era a alegria que a mulher dele tinha. Quando o santo, que não era tão santo assim, fazia o cheque, a santa da esposa dele, porque ela não trabalhava, dependia dele. Então, como ele sabia que ela ficava feliz, ele podia não ser santo, não ser crente, não ser transformado, mas ele amava a sua esposa. Então, e ama até hoje, porque estão os dois vivos. Então, ele fazia aquele cheque assim, aí olhava para ela, e eu também ficava olhando para tudo. Oh, Jesus, move mais. Eu também orava por aquele ato. Mas a gente pode fazer uma coisa assim, quantos de nós, muitas das vezes, fazemos para nos agradar, fazemos para nossa realização pessoal, perdemos aquela coisa de, poxa, se eu não fizer, Deus não vai se agradar de mim, Deus vai ficar entristecido. É aquele temor, eu não quero ofender, né? Eu não quero ofender ninguém, eu não quero chatear ninguém, mas numa ordem de escada eu não quero entristecer o meu Deus. Ter esse temor de dizer, não, vou viver de qualquer maneira, de fazer qualquer coisa, de agir de qualquer forma. A bacia tem a capacidade de apagar o nosso temor, a bacia tem a capacidade de facilitar as nossas negociações com o mundo, com o sistema, de fazer exceções na nossa vida, que nós não devemos fazer nem profissional, nem familiar, nem área nenhuma. A bacia nos facilita negociar. Não, deixa comigo. Não, deixa.
Ô Pilatos, pode mandar matar Jesus, deixa que o sangue dele caia sobre a gente, caia sobre os nossos filhos. A bacia está embutida essa negociação, essa facilitação, para a gente desagradar a Deus, ou entristecer a Deus, desobedecer a Deus. A bacia faz da pessoa uma pessoa descomprometida com a ética, descomprometida com o caráter. Já a toalha tem um convite ao serviço. A toalha é uma convocação maravilhosa ao trabalho, é um incentivo a lavar os pés uns dos outros, é um chamado à humildade, à abertura, à entrega de tudo que temos e de tudo que somos. É um atestado da nossa disposição de fazer o que precisa ser feito sem pensar nos nossos direitos. Como é que eu não sei como é que vai ser, eu sei que eu preciso lavar o pé, eu sei que eu preciso servir, sem pensar no que eu mereço, o que eu não mereço, isso está fora daquele ato, daquela entrega, daquele serviço. Então, celebrar a Páscoa sem ter consciência de que fomos chamados, ouça, para um trabalho difícil, como foi o de Jesus. É simplesmente participar de uma liturgia fria e sem conteúdo. Temos que carregar a nossa cruz. Não dá ibope, né, essas frases. Temos que carregar a nossa cruz. Lá na alma a gente fala, passo, não quero, pelo amor de Deus. Pensei que eu vinha na igreja para o pastor profetizar que Deus ia me abençoar. Mas não tem bênção maior do que você carregar a sua cruz. Não tem força maior, alegria maior, bênção maior. A nossa cruz, carregar a cruz, que não tem nada a ver com os problemas, viu, irmão? A nossa cruz não é a pessoa que luta contra nós, não é a esposa rixosa, nem o marido violento, não são os filhos rebeldes, nem a falta de dinheiro. A cruz é um sinal de negação, de entrega, de disposição de fazer a tempo e fora de tempo a vontade de Deus. Porque a nossa cruz, querido, nós vamos ter que levá-la até o final. Está me ouvindo? Se a sua cruz for o seu marido, então no dia que ele morrer, você vai ficar sem cruz? Não, vou arrumar outro pior que ele. Aí você vai fazer então? Vai arrumar uma cruz mais pesada. A cruz não são os problemas eles acontecem, eles passam. Quantos problemas você já passou pela sua vida? Pedi a conta, pastor. E a cruz? Estou firme com ela. Estou firme com ela. Então a cruz não tem a ver com essas coisas, né? Eu já ouvi essa frase de N pessoas. Esses meus filhos, Jesus, é minha cruz, essas crianças, meu Deus, é muito rebelde. Não tem nada a ver com isso não, irmão. A cruz que eu e você tem que carregar não tem nada a ver com essas coisas. A cruz é este sinal de disposição, de servir, de fazer. É a cruz que de modo irresistível nos leva a Cristo, nos conduz a Ele, por paradoxal que pareça, é através do sofrimento, das enfermidades, do pesar e de uma série de dificuldades que crescemos em direção a uma maturidade espiritual. É quem já sofreu, é quem já passou, é quem já perdeu, é que tem uma altura, é que tem uma segurança, é que tem uma estabilidade, é que está mais enraizado em Cristo, é o que depende mais de Cristo. Portanto, amada igreja de Caxias, não lave suas mãos, não lave suas mãos, não se afaste,
com receio de perder o que você tem, pois na verdade você não terá nada se Deus não disponibilizar para você. O pobre do Pilatos quis preservar, estava pensando na sua posição, na sua carreira, e perdeu tudo. Às vezes a gente se afasta de Deus, né? Da obra de Deus, da casa de Deus, pensando em, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver a minha carreira. Bom, eu tenho que ver aquilo outro, é verdade, numa medida. Mas o reino você tem que buscar em primeiro lugar, porque você não terá nada se Deus não disponibilizar para você. É o que Deus te deu e te dá. É onde Deus te leva e te coloca. É aquilo que você tem. Então, hoje é um dia de todos manifestarem a sua gratidão, de alguma forma, a Deus, que não se negou a enviar seu Filho para nos resgatar da morte eterna. Hoje, nós somos o Barrabás. Pesava sobre ele uma grande acusação. Barrabás estava no corredor da morte, mas alguém o substituiu naquele corredor da morte. Você é como Barrabás, eu sou como um Barrabás, e Jesus nos substituiu na cruz. Jesus morreu por você, entregou-se totalmente aos seus algozes para livrar você dos açoites, livrar você e a mim dos pregos, da zombaria e mais ainda do inferno. Glória a Deus por isso. Muitas das vezes celebramos a Páscoa como os discípulos celebraram as duas primeiras. Você lembra como foi as duas primeiras? Como que foi? O que aconteceu nas duas primeiras ceias que Jesus celebrou com seus discípulos? Não houve nem registro desses encontros, porque foram apenas celebrações, sem sentimento de entrega, de gratidão, de consagração, de dedicação. Celebrar a Páscoa sem este sentimento de gratidão por aquele que se entregou por cada um de nós é perder completamente o seu sentido. Páscoa é ressurreição, Páscoa é vida, Páscoa é a certeza de que Deus está conosco quando navegamos num mar agitado, sem chance de sobreviver. Páscoa é isso. É saber que lá, naquela tempestade, Deus está comigo. Isso é que é Páscoa. O Deus vivo, o Deus santo, o Deus maravilhoso. Páscoa é ver o túmulo vazio e o Senhor vivo e ressurreto, cobrindo-nos com o seu sangue remidor. Isso é que é Páscoa. Que Deus nos permita, amados irmãos, celebrar esta Páscoa com um coração aberto, cheio de gratidão e, acima de tudo, de disposição de não nos afastarmos da vontade do nosso Deus para as nossas vidas. É a gratidão que nos faz suportar as dificuldades da vida. É a gratidão. É o reconhecimento de que Deus nos sustenta, que Deus nos ampara, que Deus provê para nós durante aquela dificuldade, É a gratidão que nos faz suportar as injustiças. É a gratidão que nos faz suportar as dores da alma, o caminho difícil. Foi ao redor de uma mesa que tinha tudo para ser uma mesa envolta de alegria, de prazer, pela satisfação de estarem juntos, que Jesus viveu um dos seus momentos mais doloridos. Você sabe que não há dor maior do que a dor de uma traição, seja ela provocada por um cônjuge infiel, um amigo, um irmão. Jesus está vivendo esta noite escura da alma, como afirmou Santo Agostinho, né? Santo Agostinho falou sobre a noite escura
da alma, sobre esses momentos difíceis da nossa vida, mas ele, Jesus, não se deixou dominar por ela. O apóstolo Paulo recordou o que ele fez naquela reunião de amigos e de traidores. Diz a palavra de Deus, na noite em que Jesus foi traído, olha aí, na noite em que Jesus foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos. Deu graças por tudo o que sofreria dentro de algumas horas, dentro de poucos dias. Então, em nome de Jesus, resista ao convite de lavar as mãos. Quando você estiver diante de uma grande decisão, de um desafio espiritual, que ninguém se deixe dominar pelas circunstâncias, pelas opiniões das pessoas, mas que, abraçados pela presença de Deus, possamos manter de pé a nossa confissão de fé e de esperança num futuro cheio de graça divina. Que esta igreja nunca se esqueça de agradecer a Deus. Não fosse a graça do Senhor sobre nós, nenhum de nós estaria aqui nesta manhã. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos deu o melhor da terra, nos deu um bom espaço, nos deu o melhor povo, que é você. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Curve a sua cabeça, vamos orar. Eu vou pedir que você ore, que nosso coral suba para cantar, que os meus irmãos auxiliares que vão servir a ceia venham se preparar aqui para servir a ceia. Coral, pode subir, por favor. Amém. Curve sua cabeça, fale com Deus. Nos preparar para a ceia do Senhor.
Fale com Deus. Ore ao Senhor. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Precisamos de força que o Senhor nos dá através da sua palavra, através do seu Espírito, nos dirigindo às decisões, às escolhas que nós devemos tomar na nossa vida, tendo o entendimento, nos apresentando diante de Deus sempre com um coração grato, um coração reconhecido deste favor, desta graça, renovando acima de tudo o nosso compromisso com Deus, nosso compromisso de servi-lo. Tantas bacias já me foram oferecidas, para você igualmente, tantas oportunidades, quantos assédios, quantos convites para deixarmos, para abandonarmos o serviço, quantos mensageiros, quantas opiniões. Pilatos perguntou o que a multidão queria. Eu e você nem perguntamos nada para tanta gente, mas as pessoas, elas vêm, elas falam. Parece que a nossa entrega ao Senhor, o nosso serviço ao Senhor, a nossa dedicação ao Senhor, ofende as pessoas, agride aquelas pessoas. Ao invés de inspirar, não é? Ao invés de motivar, ao invés das pessoas olharem e falarem assim: poxa, eu também vou fazer, eu também vou servir, eu também vou ter compromisso. As pessoas, elas não, olha, elas vêm com uma bacia. É melhor você lavar as mãos, é melhor você deixar. Então, a decisão é nossa, está nas nossas mãos, as escolhas que nós fazemos. Que Deus nessa manhã esteja ampliando o seu entendimento disso, que a capacidade, a decisão de fazer certas coisas é muito mais do que uma escolha simples. Não, nós estamos escolhendo o serviço, o avental, o fazer, o dedicar. É assim mesmo, mas isso agrada a Deus. Que Deus renove nessa manhã no seu coração esse desejo de não entristecer, esse temor santo de saber: não, mas isso eu não posso, ninguém vai saber, mas o meu Deus vai, e o meu Deus ele não vai se agradar. Isso vai entristecer o coração desse Deus que tudo fez por mim, que tudo me deu, que tudo derramou na minha vida, que tem me abençoado. Ore, fale com Deus. Vamos investir mais alguns minutos aqui neste momento. Aleluia. Ore, tome decisões. Diga: eu rejeito as bacias, eu quero me cingir. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Sangue
coração, encheu seu coração, ele me no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano de Deus e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Faça uma oração ao Senhor. Levante a sua voz aí no seu lugar. Deixe, externe a sua gratidão a Cristo, ao Senhor, pela sua salvação, pela obra de Jesus na cruz por você, por tudo que Ele tem feito na sua vida até o dia de hoje. Seja grato. Gratidão é que nos dá força. Gratidão a Deus é que nos dá força para passar, para superar, que nos preserva, que nos faz sair inteiro, que nos faz sair mais forte do outro lado da tempestade. Gratidão é o reconhecimento de que Ele não nos abandonou, nunca nos abandonou. Aleluia. Que Ele é fiel, santo, justo, verdadeiro. Ah, meu Deus, ah, meu Pai. Ah, obrigado, Jesus, por este amor, por esta entrega. Obrigado, Pai. Que o Teu exemplo nos inspire, seja a base, a força da nossa fé, do nosso serviço, da nossa dedicação. Teu nome seja glorificado. Obrigado por este pão. Obrigado pela igreja. Obrigado pelo corpo, pela família. Obrigado, Pai, pela vitória. Em nome de Jesus, vamos comer do pão todos. Senhor. Aleluia! Tu és o nosso plano perfeito, Senhor. Aleluia! É o Teu nome, Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Ah, meu Pai, Pai de amor, aleluia. 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 Como não se sentir protegido debaixo deste sangue? Aleluia. 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 Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela vitória da cruz. A vitória da cruz. A vitória da cruz. Aleluia. Aleluia. Ah, Pai, obrigado, Pai. Há poder no teu sangue. Há poder neste sangue para limpar, purificar, perdoar, resgatar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cálice, pelo perdão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Teu nome seja louvado. Graças nós te damos pelo cálice. Em nome de Jesus, vamos tomar do cálice todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Maravilhoso conselheiro. Amém. Não apenas um dia, não apenas um domingo, mas a nossa vida deve ser vivida na base da ressurreição. Aleluia. Na base daquela certeza que pervadiu e invadiu o coração de Jó quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu sei, eu sei. Não é apenas no culto, na celebração que nós temos que falar isso, mas diante das adversidades, dificuldades, lutas, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ele me salvou, Ele está comigo, aleluia. E eu vou estar com Ele para todo sempre, porque Ele é maravilhoso. Queridas, essa semana tem um encontro delas na sexta-feira. O anúncio tinha passado aí no projetor. Sexta-feira, 7h30, né? Vamos ter uma palavra sobre as festas bíblicas. Uma palavra que vai abençoar, vai acrescentar muito na sua vida. Venha. Convide uma amiga, alguém da sua família para participar do encontro delas, sexta-feira, 7h30 da noite. Vamos agradecer a Deus, levante suas mãos. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa que podemos viver de vida, e obrigado
pelo privilégio de estarmos na tua casa, termos estado aqui, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Nós já bendizemos o nome do Senhor, pedimos a tua bênção para todo este dia, nos conduz em paz a nossa casa, o nosso destino, os nossos afazeres ainda neste domingo, a nossa comunhão. Ó Pai, que todos nós possamos ter esse desejo no coração de volta a esse lugar estar logo mais, para mais uma vez celebrar o teu nome, mais uma vez te exaltar, te glorificar. Que esta seja uma noite de salvação, de transformação, que Cristo Jesus possa nascer em muitos corações e que o teu nome seja glorificado, Pai. Leva-nos em paz, obrigado por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Dá um abraço no irmão que você ainda não deu um abraço, e vai em paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Somos